Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia. Jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, a defensora pública Silvana Lobo e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, a CPMI, que investiga fraudes em descontos indevidos no INSS, aprovou a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, para prestar depoimento, né? A decisão ocorre em meio à apuração sobre irregularidades em empréstimos consignados oferecidos por empresas da família do político a aposentados e pensionistas. A data do depoimento ainda será definida pela CPMI. Como se trata de uma convocação, o governador de Minas será obrigado a prestar depoimento. Dentro da CPMI também, Eduardo, a convocação do filho do Lula não foi aprovada, não. Mas o Porcaro, banqueiro, foi convocado também. Ou seja, temos próximos passos nessa história aí. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô, Júlio, a gente fica aqui no rádio falando assim, ô, gente, falei isso essa semana, vamos votar direito ano que vem? Aí sempre alguém me pergunta aqui no celular, como? Em quem? Aí você fica pedindo a Deus para que mais e mais pessoas do bem, pessoas bem intencionadas, se arrisquem, entre no mundo da política. Mas quando a gente conhece os bastidores, e olha que eu não conheço muito, você fica preocupado. De fato, quem tem juízo e conhece minimamente como é que a coisa acontece, não encara. Não encara. Quem é verdadeiramente cristão, que tem princípios, que tem uma linha, uma vida reta, que não quer fazer de conta, não entra, Júlio. Quem tem família e respeita a família, não entra. Ah, Eduardo, mas não é assim, não. Em 90% é assim. Ô, Júnior, o Zema candidatou-se comecinho de 2018, foi até antes, um pouquinho assim. Ele chegou falando, olha, eu estou entrando nessa aqui só para marcar presença, porque o Novo só quer marcar presença, eu não vou ganhar também e tal. E eu estou entrando porque eu sou aposentado, meus filhos são crescidos e eu sou separado, eu estou por conta. O cara teve 2 mandatos, está acabando o segundo, chama o Zema para depor, porque a empresa dele está com um problema lá, não sei o quê. Tem que chamar quem está dirigindo a empresa. Agora, paralelamente, concomitantemente, o filho do Lula, que segundo a apuração lá da CPMI, vinha recebendo uma mesada do careca do INSS, não, esse não vai depor. O irmão do Lula, o Frei Chico, que é vice-presidente de uma entidade que estava lesando os aposentados, não vai depor. Isso parece Gilmar Mendes. Quando o impeachment vai da Dilma pode, é do Bolsonaro pode, o dele não. Sabe? Gente, se querem acusar o Zema, acusem-no de infringir a lei quando ele solta rojão lá no quintal da casa dele. Acusem-no de deixar que um marqueteiro esteja estragando a personalidade dele quando fica comendo banana, essas coisas. Mas chamar o Zema de desonesto, chamar lá da CPI, isso é forçar a barra, rapaz. Eu tenho certeza, viu, Jô? Eu tenho certeza, embora não conheça os números, que a maioria esmagadora que votou lá para levar o Zema é a turma da mesma ala que comandava Minas antes do Zema. Eles deviam ter vergonha disso. Foi um pedido de convocação, o Rogério Correia que fez esse pedido, né? E a votação foi meio que por aclamação, né? Não teve... O Rogério Correia, que é um deputado que eu respeito, estou cansado de falar isso aqui. É um bom deputado, dentro do papel dele. Um cara que representa de fato a educação, combativo, gosto do trabalho dele. Devia ter vergonha de chamar o Zema para depor com o governo que ele aparigou antes do Zema. Leonardo Bortoleto, política. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia a todos os amigos aqui e os nossos ouvintes também da Itatiaia. O Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, ele não cansa de passar vergonha, Júnior. A verdade é essa. Depois de fazer uma campanha pífia aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte, tem a votação que teve, e aí agora usa o microfone, que é direito dele, para poder fazer um pedido esdrúxulo, completamente despropositado, que não acrescenta em absolutamente nada à verdade da apuração da CPMI. E vamos ser bem sinceros, é mais do que claro que é político. Então aqui eu vou chover no molhado para dizer do absurdo. Agora eu quero lembrar o porquê que essa CPMI existe. É para apurar fraude, não é para apurar operação legalizada de empréstimo, porque o cidadão brasileiro precisa de empréstimo, e precisa de empréstimo porque está tudo caro demais. E precisa de empréstimo e não é novidade, não começou agora.
Isso acontece há tanto tempo. E chamar o governador afastado das suas funções de administrador depois de tanto tempo é porque não tem talvez motivo para chamar o governador para poder falar nada sobre de irregular que ele tenha feito durante a administração dele do governo do estado. Então, vai fazer uma politicagem e o pior, hein? Podem escrever. O tiro vai sair pela culatra. Vai para a CPMI. Se fosse convocado ou convidado, tenho certeza que iria, pela responsabilidade que tem com a verdade, vai chegar lá, na minha visão, vai dar um esclarecimento estarrecedor de que absolutamente nada tem de irregular, e se assim tivesse, nem lá ele estaria, ainda vai usar de palanque eleitoral para poder fazer a pré-campanha eleitoral à presidência da República dele. Eu até acreditaria nisso se o Zema fosse melhor de fala, viu, Bortoleto? Ele não é muito bom de oratória, não. Eu tenho medo dele cair alguma pegadinha lá. Mas eu acredito, Júnior, eu acredito de verdade que contra a verdade os argumentos começam a cair, se desvalecer, se você der tempo para a pessoa falar. Se tiver tempo, vai esclarecer. E aí, Silvana Lobo, bom dia para você. Zema convocado lá para a CPMI do INSS. Bom dia, Júnior, amigos da bancada, bom dia a todo mundo. O Bortoleto foi perfeito nisso. Vamos lembrar por que tem essa CPMI? Porque foram entidades criadas como associações para dar benefícios para aposentados. Esses descontos eram feitos e a associação não fazia babau de absolutamente nada, só recebia o dinheiro dos aposentados, sendo que muitas das vezes, ou até na maioria delas, ele sequer tinha autorizado que aquele desconto fosse feito. É por isso que o Estado brasileiro está tendo que devolver esse dinheiro. É muito diferente a situação de uma empresa que faça empréstimos. Aí, olha bem, aí o aposentado pegou um dinheiro na empresa como empréstimo e esse empréstimo está sendo descontado da conta dele, certo? Então, são situações diferentes. E aí o Eduardo foi mais brilhante ainda, que é o que ele falou. Não é do Zema, a empresa não é dele, é da família dele. Ele não responde por isso, ele não está na frente dessa empresa. Não é ele o responsável pelos empréstimos que são feitos, pelas cobranças que são feitas. Ele não está gerindo isso. Então, o que a gente vê? E aí vem o meu receio. Qual a finalidade? Exclusivamente política. É falar mal dele. É a briguinha política. E aí tem aquela turma que não lê nada, só escuta, né? E fala assim, o Zema tá enrolado lá na CPMI porque ele tá dando tombo em aposentado. Porque quem não presta atenção e quem não segue vai ter esse tipo de ideia, quando absolutamente não é nada disso. Eu não sei se a despeito de ser convocação, como ele não tem nenhuma espécie de gestão disso, se isso não caberia uma medida judicial para impedir com que ele compareça lá, ou melhor, para permitir que ele não compareça se ele assim não quiser, porque ele não tem nada a ver com isso, só por causa do sobrenome dele. Então chama tudo quanto é Zema aí para poder depor. Eu acho isso um absurdo. O problema dele não ir é aquela assinatura, né? Não voa porque eu tô escondendo alguma coisa, né? E aí, o William Travassos, bom dia pra você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Estão concordando demais, hein? Só um detalhe que eu queria falar. Todo mundo falando assim, coitado do Zema, coitadinho do Zema, foi convocado pra CPMI. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Um deputado do estado de Minas Gerais chamou o Zema de ladrão na semana passada. E aí o Van Hatten do Rio Grande do Sul falou assim, você está chamando de ladrão o melhor governador do Brasil. Fala, quem chama de ladrão até vagabundo. Aí eles brigaram, bate-boca na frente de todo mundo. Então, se um deputado do estado de Minas Gerais está chamando o governador de ladrão, de envolvido com pilantragem, com roubou muito, ele falou, roubou muito. Então, eu parto do princípio que esse senhor Rogério Correia, do PT, ele tem provas disso. Porque senão, ele é o irresponsável. Ele é um fanfarrão. Porque se um deputado, porque o povo elegeu um deputado para representar o estado de Minas Gerais, e esse homem acusa o governador com tamanha gravidade, dizendo que é um governador ladrão, ele tem que ter provas disso. E aí, vamos lá, vamos convocar o Zema. Tá tudo bem, Zema, vai. Você vai ter a oportunidade de falar dentro da CPMI. Agora, eu também não posso descartar a fala de um sujeito desse. Agora, se esse deputado do PT, o Rogério Correia, tá usando a CPMI como palanque, eu quero dizer o seguinte, o senhor seria um irresponsável fazendo isso e o senhor não teria respeito com a população do estado de Minas Gerais.
E na eleição do ano que vem, eu gostaria muito de ver como esta população vai reagir a tamanha atitude. Agora, se o senhor estiver correto, o senhor está lutando pelo nosso Estado e vamos deixar o governador se defender, porque eu parto do princípio que se você falou isso, meu amigo, o senhor deve ter provas para isso. Quer arrematar, Eduardo? Ô, Júlio, eu escutei um negócio ontem de noite que, me deixou paralisado. Nós todos sabemos que o presidente da Assembleia do Rio está preso. Sim. Isso depois de 5 governadores. Esse era o preferido do Cláudio Castro, que é o atual governador, para sucedê-lo. E esse já foi secretário de governo do Cláudio Castro. Ele está preso, Júlio, porque a Polícia Federal encontrou provas de que ele não apenas acobertava as ações do tal do TH lá, que é o TH Joias. TH Joias, que é absolutamente envolvido com o crime organizado. Que é ex-deputado. Ex-deputado porque foi preso. Mas tem provas de que ele vazou a operação pro TJ e que na hora que o TJ estava sendo preso, os dois estavam conversando, ele dando dica de como se safar. Aí ele foi chamado para depor, Júnior, e ele foi à Polícia Federal. Chegou lá e falou assim: o senhor está preso, por ordem do Alexandre de Moraes. Foram dar uma geral no carro dele, tinha 90 mil reais em dinheiro vivo dentro do carro dele oficial. Aí prenderam o cara. Então, a Assembleia Legislativa vai decidir entre hoje e segunda, primeiro, se ele continua preso. Segundo, se ele continua presidente da Assembleia. Só que aí tem um detalhe, né? Se você falar, decidiu o contrário, mas o Xandão não deixar, fica lá. Mas o certo, é aí que veio que eu estou mudando de assunto para te contar essa. Porque esse cara fica pegando o pé do Zema. Deixa eu te falar. Ontem eu escutei de um analista ontem à noite, Júnior, que dos 69 votos, ele vai ter mais de 40. Sabe por quê? Os deputados têm medo dele. Quem votar contra ele pode sofrer até um atentado. Onde nós estamos, Júnior? E os caras querem... Hein? É o Brasil.